Pessoal, eu vou desligar o som, o meu som, só para não dar interferência. Então, assim, deixa para tirar dúvida no final, anota aí, porque eu estou sem fone e está dando interferência com o meu microfone. Então, não vou ouvir ninguém falar. Bom, boa noite. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Gustavo. Sou residente aqui de terapia intensiva do Hospital Primavera. E ano passado, a gente se deparou com bastante paciente entubado nas nossas UTIs. E um dos temas que a gente talvez mais estudou durante o ano todo foram as assincronias na ventilação mecânica, certo? Esse tema é bastante importante, ele gera desfecho na mortalidade dos pacientes, então evitar assincronias, alguns tipos de assincronia principalmente, geram um desfecho importante na mortalidade, né? Redução de mortalidade dos nossos pacientes, redução do tempo em ventilação mecânica, consequentemente de internação em UTI e no hospital. Então, é um tema super válido, super importante, difícil de entender, às vezes, de compreender. E aí, uma missão aqui seria facilitar um pouco essa compreensão do tema. É um tema vasto, né? Existem várias assincronias que podem ser encontradas no ventilador. Eu vou falar das principais, certo? As mais comuns, inclusive talvez as mais fáceis de serem identificadas, certo? Essa aula toda teve como base o artigo de revisão, né, publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia em 2018, que é a sincronia ventilação ventilador-paciente, e base talvez até maior foram todos as físios, né, as fisioterapeutas que me ajudaram a ver as assincronias, a resolver as assincronias ao longo de um mês, mais ou menos. E é o meu chefinho, André Veiga, que me ajudou muito a entender tudo, principalmente no início do ano passado, que a gente começou, início não, né, durante ali o mês que eu comecei a rodar com ele, sobre essa parte de assincronias. Então, todo esse slide, apesar de ter sido baseado na nossa vivência e no artigo, ele não vai ter imagens do artigo. Eu fiz todo ele com todas as imagens tiradas do próprio hospital, né, dos ventiladores do próprio hospital. O que não quer dizer que é uma má assistência. Pelo contrário, a gente conseguiu identificar as assincronias e conseguiu resolver as assincronias. Eu não tirei só as fotos das assincronias no ventilador, a gente também fotografou a resolução, certo? Então a gente vai começar fazendo uma revisão breve do que foi visto na aula passada com Viviane, certo? Uma revisão bem simples, talvez, bem breve da aula completa dela, que foi sobre ventilação mecânica, os modos básicos, que é justamente entender como funciona um ciclo respiratório. Isso daí é fundamental para a gente entender como vai ser gerada a assincronia. Vamos entender primeiro como funciona o normal. Então, todo o ciclo respiratório do ventilador, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, certo? Mas todo o ciclo, ele começa com um disparo, que é justamente o início da fase da inspiração. Esse disparo, ele pode ser feito tanto pelo paciente, quando o paciente consegue vencer a sensibilidade, certo? Seja ela por fluxo ou por pressão, ou se o paciente, geralmente ele é identificado até com uma cor diferente, certo? Vocês veem aí na primeira parte da imagem um vermelhinho, indicando que foi o paciente que venceu essa sensibilidade e gerou esse disparo, ou o ventilador vai entrar devido a uma falha, enfim, uma ausência de disparo pelo paciente. Então, o ventilador entende que tem que fazer determinada frequência respiratória, ele vai lá e entra, uma vez que o paciente não entrou, não venceu nenhum fluxo ou a pressão que estava controlado lá da sensibilidade. Nessa parte de inspiração, logo após o disparo, ocorre essa pressurização, que é justamente o aumento da pressão, certo? Isso daí a gente tem nessa imagem uma curva de pressão por tempo, na do meio é a curva de fluxo por tempo, certo? Em verde. E na última imagem lá em branquinho é o volume por tempo. Então, nessa primeira imagem, dá para a gente ver aí um modo controlado a pressão, a gente viu na aula passada como é que eles funcionam. A gente vê essa pressurização, a pressão aumenta e ela fica estável até lá em cima, que foi a pressão que foi ajustada no ventilador. No finalzinho dessa pressurização, ocorre uma queda da pressão. E essa queda da pressão é justamente o início da ciclagem, certo? É o início da fase expiratória. Então, a gente tem um disparo,
que é o início da fase inspiratória, e a gente tem a ciclagem, que é o início da fase expiratória. Essa ciclagem, ela não é iniciada de acordo com um disparar de sensibilidade. A ciclagem ela ocorre de acordo com o modo pressórico, o modo controlado que o paciente está ciclando. Então, por exemplo, se por acaso o tempo inspiratório foi ajustado lá para 1 segundo e passa esse 1 segundo, começa-se a ciclagem. Em algum outro modo ventilatório, a ciclagem começa quando um determinado volume predito foi ajustado. Então eu digo lá no ventilador, eu quero que faça 400 ml. Assim que bater 400 ml, ele começa a ciclagem. Esse modo vai depender tanto do volume que a gente colocou, quanto do fluxo, que é mais ou menos a velocidade com que esse volume vai entrar no pulmão do paciente. Ou essa ciclagem vai começar a partir do momento que o fluxo, certo? A velocidade, ela sobe e depois ela cai até um determinado ponto. Esse ponto seria a porcentagem do pico de fluxo que atingiu. Então, por exemplo, vamos dizer que o fluxo foi até 100 e eu ajustei para 50%, quando ele voltar a 50%, começar a ciclagem. Então, na hora que ele começar a descer, assim que bater 50% desse pico, ele começa a ciclar. Quando a gente fala isso, a gente está se referindo ao modo controlado à pressão, quando a gente ajusta o tempo inspiratório. A gente está se referindo ao modo controlado a volume, que a gente consegue ajustar o volume e o fluxo, certo? A velocidade com que esse ar vai entrar. E a gente está se referindo ao modo PSV, que é o modo de suporte, cuja ciclagem começa quando o paciente atinge um determinado percentual do pico de fluxo. Então, só para a gente identificar cada um desses modos, fazer só a revisão geral, aí está uma imagem controlada a pressão, certo? Onde a gente determina a pressão máxima desse paciente que vai ficar estabilizada e a gente determina também o tempo inspiratório. Pode ser determinado diretamente, certo? O tempo inspiratório ou a relação entre relação em Zeiss e a frequência respiratória, certo? É meio que dando mesmo. Esse outro modo aqui é o modo volume controlado, que a gente vai ajustar justamente o volume que a gente quer que entre no pulmão do paciente e a gente vai ajustar a velocidade com que esse volume vai entrar, que a gente chama de fluxo, certo? A partir do momento que atinge esse volume máximo, começa a ciclagem do paciente, começa a fase expiratória. E aqui, por fim, a gente tem um modo controlado, o modo de suporte, né? A pressão de suporte, que é justamente o modo ventilatório que a gente ajusta a pressão de suporte, que a gente vai colocar, né, o que é que vai entrar de pressão a mais para ajudar esse paciente na inspiração, e a gente ajusta o percentual de fluxo máximo, certo? Então, a partir de vê aqui na curva de fluxo, certo? A verdinha, vê que tem uma linha vermelha que ela começa a descer. Está um pouco abaixo da metade do pico, certo? Então, vamos dizer que aqui é 30% desse pico. Então, a partir do momento que atinge 30% do total desse fluxo, ele vai inclinar diretamente para baixo e começa a fase de ciclagem, a fase expiratória. Fechamento da válvula INS e abertura da válvula EIS. Assim como o modo controlado a pressão, o modo controlado o suporte, também existe o rise time, que é o tempo de rampa, certo? Esse pode ser em percentagem, pode ser em milissegundos. E aí a gente vai ter que entender também um pouco dele mais para frente para entender alguns ajustes finos. Então, bora lá. Começando a sincronia de fato, certo? E manejo do ventilador. Primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente identifica uma sincronia, não é olhar para o ventilador e ver alguma coisa que a gente vai aprender nessa aula hoje, certo? Identificar a sincronia é entender a assincronia de fato, a divergência entre o tempo neural do tempo mecânico entre o paciente e o ventilador. Ou seja, é a gente conseguir identificar que o paciente está fazendo algum esforço, literalmente, alguma sincronia, devido ao fato dele querer inspirar por mais tempo ou por menos tempo, o seu tempo neural. E o ventilador está fornecendo um tempo mecânico diferente disso, certo? Então, por exemplo, o paciente quer inspirar por 1 segundo, o ventilador está dando 0,8, ou o ventilador está dando 1,2 segundos. Isso vai gerar uma sincronia. Então, a sincronia é justamente a gente identificar essa falha entre essa sincronia e ajustar o ventilador para o paciente ficar legal. Identificando as sincronias, a gente vai ver as imagens do ventilador, mas a gente tem que entender que o paciente vai apresentar alguns sinais e sintomas.
Ele vai poder usar musculatura acessória, ele vai fazer contração abdominal, ele vai ficar sudoreico, ele vai fazer taquicardia, ele vai aumentar a pressão, ele vai ficar agoniado, certo? Então ele vai dar vários sinais de que ele não está satisfeito com o que a gente está oferecendo no ventilador. Mas também é muito importante entender que nem sempre esses sinais, eles são ocasionados pela assincronia. A gente tem que entender que, por exemplo, febre vai fazer o paciente respirar mais rápido, a gente vai ter que entender que dor vai fazer o paciente respirar mais rápido, a gente vai entender que uma acidose metabólica vai fazer com que o paciente respire de outra forma. Então, nem sempre a assincronia vai ser ajustada pelo ventilador. Não adianta ficar tentando mexer no ventilador só, se não resolver a causa, talvez, dessa assincronia, que não é a diferença entre o tempo neural e o tempo mecânico, entre o paciente e o ventilador. Tá? Então, mais importante do que só decorar as imagens que a gente vai ver aqui, é saber identificar quando esse paciente está apresentando essa assincronia, de fato, por causa desse tempo neural e tempo mecânico diferente. Então vamos lá, vamos identificar o nosso paciente, certo? A gente viu que ele não está com febre, não está com acidose, não está com nada, a gente começou a fazer o desmame da sedação desse paciente e ele começou de fato a entrar no ventilador, ele começou a participar mais dessa ventilação, o que é muito bom e muito importante e tem que acontecer, certo? Não adianta também ficar voltando para a sedação, uma vez que a gente quer desmamar o ventilador do paciente. Então a gente começou a desmamar e aí começaram a gerar algumas assincronias no nosso ventilador. Vamos começar de acordo com o que a gente acabou de revisar. A gente tem disparo, certo? A curva que é gerada logo no início da inspiração. A gente tem aquela fase de pressurização e depois a gente começa uma ciclagem, que é a fase expiratória se iniciando. Então a gente vai ver problemas na fase de disparo, problemas na fase de ciclagem. E mais um pouquinho é a fase de fluxo, certo? Então a gente vai ver as sincronias de disparo, as sincronias de ciclagem e as sincronias de fluxo. São as mais prevalentes, vamos dizer assim. Só que ao invés de fazer uma aula separando todas essas, eu agrupei em ordens que elas são mais comumente encontradas. Então, por exemplo, a gente vai ver 3 assincronias que são mais frequentemente encontradas juntas, certo? Porque elas têm uma causa em comum, tá? A primeira assincronia é justamente essa. Notem que eu falei, a linha vermelha é o paciente entrando, a linha verde é o ventilador entrando, certo? Então, é bem nítido aí nessa imagem que o paciente tentou entrar nessa primeirinha curva aqui, só que não conseguiu, e o ventilador entrou na segunda. Na terceira, ele tentou entrar e conseguiu, gerou um fluxo, gerou um volume, gerou uma pressão. Na quarta curva, o ventilador entrou, logo depois do ventilador entrar, ele tentou, certo? Essa curvinha aqui um pouco negativa no fluxo, ele tentou e não conseguiu, não gerou essa linha vermelha. Então, isso daí são disparos que o paciente quer tentar entrar, mas ele não consegue. Então, a gente chama isso, ó, problemas com sensibilidade, fraqueza e sedação, a gente chama isso de um disparo ineficaz. O paciente tentou entrar, mas não conseguiu. Por que ele não conseguiu? Pode ser que a sensibilidade esteja muito alta, certo? Ele esteja com dificuldade de vencer essa sensibilidade. Pode ser que ela esteja normal, mas o paciente está fraco. O paciente ainda está meio bambo por causa da sedação, a gente não reduziu bem essa sedação, ele ainda está um pouco sonolento, certo? Mas o mais comum também de acontecer isso daí é pelo tempo inspiratório prolongado, tá? Então, o que é que a gente faz? Às vezes, ajustando o tempo inspiratório, a gente consegue ajustar essa sincronia e fazer com que ela suma. Nesse paciente aí, o tempo inspiratório já está 0,7, já é um tempo inspiratório baixo. Então, teoricamente, se é um tempo inspiratório prolongado o problema dela, a gente não tem como abaixar mais do que isso, não nessas condições. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode ajustar pela frequência, certo? Se a frequência respiratória, nesse caso, a gente estava oferecendo 28, junto com o paciente fazendo, ele estava fazendo 33, como mostra aqui do lado, certo? Aqui, não sei se vocês estão vendo minha seta, enfim. Ele estava fazendo 33. Então, o que é que a gente fez nesse paciente? A gente simplesmente diminuiu o tempo, a frequência respiratória para 15 e, consequentemente, se a gente não mexeu no tempo inspiratório, que continuou 0,7, ele ficou mais encurtado em relação ao total, a relação INZEIS, certo? E aí ficou linda a curva dele, né? Ele conseguiu, ele estava querendo participar, a frequência respiratória que a gente tinha ajustado estava sendo muito alta, então o ventilador estava entrando junto para manter essa frequência maior, mas na verdade não precisava nada, o paciente já estava começando a acordar, já estava despertando e participando do ventilador. Basicamente, isso e PSV seria
teoricamente a mesma coisa. Se a gente conseguisse colocar em PSV, daria praticamente no mesmo. Então a gente ajustou, baixou a frequência, manteve o tempo inspiratório igual, e ele conseguiu ficar bem sincrônico com o ventilador, todas elas participando. Isso daí a gente está vendo no modo controlado a pressão. O que é que a gente poderia fazer se o paciente estivesse no modo controlado a volume? A gente reduziria o tempo inspiratório, reduzindo o volume total que a gente forneceria, então ele atingiria o pico mais rápido, o volume inspiratório, o tempo inspiratório seria mais curto. Ou a gente aumentaria o fluxo, que o mesmo volume que a gente não mexeu, ele atingiria o pico mais rápido, e aí, consequentemente, o tempo inspiratório seria menor também. E no modo de pressão suporte, a gente pode simplesmente reduzir a pressão de suporte. E aí essa pressão não atingiria um valor tão alto, não atingiria um volume tão alto, e o tempo inspiratório seria encurtado. Como também a gente pode corrigir a sensibilidade, reduzir a sedação, certo? Deixar o paciente participar mais, caso seja esse o problema. Então, primeiro, a sincronia, disparo ineficaz, certo? Causa também, principal, tempo prolongado. Outra sincronia que é gerada por tempo inspiratório prolongado é essa daí que a gente chama de ciclagem tardia. A ciclagem tardia, ela é caracterizada por um overshoot final, ali no gráfico de pressão. Tem essa espículazinha no finalzinho do tempo da fase de pressurização, o início da ciclagem. Então, essa pressurizaçãozinha quer dizer o quê? O paciente tem um tempo inspiratório mais curto, o tempo neural dele é mais curto, mas o ventilador está fazendo um tempo mais prolongado. Se o paciente já queria terminar a fase inspiratória, ele começa a querer expulsar esse ar dos pulmões. E na hora que ele faz essa tentativa de expulsão do ar do pulmão, ele contrai região abdominal, ele faz essa pressão maior no finalzinho. E aí gera essa espícula na parte, no gráfico de pressão. Essa espícula, no modo controlado no PSV, né, no modo de suporte, a gente pode resolver como? Reduzindo o tempo inspiratório, como nos outros também, certo? Então, no modo controle da pressão, eu vou reduzir o tempo inspiratório, eu posso reduzir a frequência, caso queira manter o tempo inspiratório igual. No modo controlado a volume, eu posso reduzir o volume ou aumentar o fluxo, como a gente acabou de ver e entender. No modo de suporte, como eu tinha dito antes, a gente pode diminuir a pressão de suporte e a gente também pode mexer naquele percentil de fluxo máximo, certo? Que indica o início da ciclagem. Então, eu coloquei esse gráfico aqui nessa sincronia para a gente entender também essa parte. Vou voltar, certo? Vamos aqui entender, ó. Não sei se está vendo, mas vê aqui. A linhazinha do fluxo, certo? O gráfico verde, ele começa com uma parte vermelha, com a linha vermelha, ela começa a descer. No momento que ela começa a descer, veja que está quase na metade aqui, certo? Um pouco abaixo da metade, né? Logo nesse segundo ciclo aqui, ele está abaixo da metade, certo? Eu diria uns 30%, 25%. Se a ciclagem se inicia só quando ele atinge 25% do pico máximo, esse tempo está muito prolongado. Se eu quero encurtar esse tempo, eu tenho que aumentar esse percentual para 40%, para 50%, para que quando ele atinja metade do pico do fluxo, já comece a ciclagem. E aí eu encurto o tempo inspiratório. Então a gente vai lá nos ajustes do ventilador do modo suporte, encontro ali o trigger expiratório, né, que é como se fosse o disparo expiratório, que é justamente o percentil, está em 20, e aí eu aumento, eu coloco lá em 45, por exemplo. Na hora que eu coloco em 45, a minha linha de corte para iniciar a ciclagem se inicia logo ali no meio, certo? Por volta dos 45%, 50%, e aí o paciente para de ter aquele overshoot, aquela espículazinha na parte final. Então, mais uma sincronia que é gerada por tempo inspiratório prolongado. A gente viu como corrige no modo controlado a pressão e agora no modo controlado a suporte. Outra coisa que é muito comum de acontecer, outra sincronia que é muito comum de acontecer por tempo inspiratório prolongado, ou pior, frequência respiratória muito alta, né, que é até mais comum, é justamente essa sincronia aí, que parece ser um pouco mais escondida, né? Porque a gente vê uns gráficos até bonitinhos, só que veja que na curva de fluxo, a linha de fluxo ela não volta para o zero, ela sobe, faz um fluxo quadrado, certo? A gente tem aqui um modo controlado a volume, com fluxo quadrado, ela desce, e a linha de fluxo ela não volta para a linha de base, ela antes de voltar para a linha de base, ela já começa outro ciclo.
Isso daí a gente chama de auto-PIP, ou seja, o ar faz o fluxo inspiratório, ele entra nos pulmões e na hora que começa a fase de ciclagem, ele não consegue sair de forma completa dos pulmões. Então essa curva, essa ciclagem, ela não consegue finalizar. Qual é o problema disso? Ou o tempo inspiratório está muito prolongado, certo? E aí a ciclagem ficou muito curta, porque é o tempo expiratório, consequentemente que sobrou, ou, que é mais comum, a frequência respiratória está muito alta. Isso tem acontecido bastante, principalmente nessa época, quando a gente tenta aumentar muito a frequência respiratória do nosso doente para evitar que ele faça a hipercapnia permissiva, né? Para evitar que ele fique com muita hipercapnia. Então a gente tenta lavar CO2 aumentando o volume minuto. Se o nosso volume corrente a gente tem que deixar baixinho para fazer a ventilação protetora, a gente dá uma tochada na frequência respiratória para justamente tentar compensar esse volume minuto. E qual é o nosso limite de aumento dessa frequência respiratória? É justamente o aparecimento de auto-PIP. Então, a partir do momento que a gente aumentou a frequência respiratória, está ali em 35, e começou a gerar auto-PIP, a gente tem que parar e reduzir essa frequência respiratória. Essa auto-PIP, eu quero fazer só um asterisco aqui, que ela é bastante comum em acontecer em pacientes com DPOC. Então, paciente com DPOC, não adianta colocar frequência respiratória alta, certo? Tem que ciclar o paciente com frequência respiratória de 12, 14, 10 às vezes, certo? Isso falando no contexto que o DPOC foi entubado e só tem DPOC, certo? Sem ventilação protetora, enfim. Uma vez que o tempo expiratório dele vai ser muito maior do que o nosso tempo expiratório comum. Então, se nossa relação em Zeis, o habitual é 1 para 2, 1 para 3, o tempo expiratório do paciente tem que ter uma relação em Zeis de 1 para 4, 1 para 5, certo? Então, a gente só vai conseguir um tempo inspiratório satisfatório com um tempo expiratório tão abrupto, né, tão grande desse, se a gente colocar uma frequência respiratória mais espaçada, certo? A gente consegue inspirar com um tempo inspiratório ok e ter um tempo expiratório também ok para o paciente DPOC, tá? Então, não tem aparecido muito, né, o DPOC em si com essa sincronia, porque a gente só está ventilando o COVID, mas o COVID também está aparecendo muito devido a isso. E aí, inclusive, é quando aparece o termo de hipercapnia permissiva. É quando a gente não consegue lavar esse CO2 de forma adequada, justamente porque apareceu a auto-PIP, e a gente, ok, pode deixar uma hipercapnia permissiva. Mas não é para deixar o paciente com pH de 7, 7.1, certo? 7.2 ali, 7.25, no máximo. Essa auto-PIP é justamente, né, a redução da frequência respiratória. Então estava 35, a gente deixou em 22 e viu que a curva de fluxo ela volta para a linha de base na sua fase expiratória, tornando aí a expiração completa sem sem fazer acumulamento de ar, né, o aprisionamento aéreo nos alvéolos do paciente. Isso daí era um modo controlado a volume. No modo PSV, por exemplo, já que eu quero aumentar o meu tempo expiratório, e eu quero reduzir o meu tempo inspiratório, eu posso aumentar a minha percentagem de fluxo máximo. Então, se eu jogar lá em 80, 90, eu consigo deixar logo no início, vamos dizer assim, que a curvinha de fluxo começar a cair, ela já começa a expiração, então ela tem um tempo muito longo expiratório, ou eu simplesmente reduzo a minha pressão de suporte. E aí, reduzindo a pressão de suporte, eu já consigo diminuir o ar que entra, tendo muito mais tranquilidade de sair esse ar que entrou. Muito bem. Essas daí, talvez seja um pouco rápido, não sei, mas essas daí foram as sincronias que são mais comuns em tempos inspiratórios prolongados, certo? Então, agora a gente vai ver as sincronias que o ventilador está dando um tempo inspiratório muito curto e o paciente queria inspirar por mais tempo. Uma delas é justamente essa. A gente vai chamar essa assincronia de ciclagem prematura. Se uma era tardia, a outra acontece cedo demais. Ela começa cedo demais e o paciente queria inspirar por mais tempo. Então a gente chama essa de ciclagem prematura. Essa ciclagem prematura dá até para entender no gráfico que é um pouco diferente daquela
daquele disparo ineficaz. O disparo ineficaz, você vê que ela voltava, né, a curva de fluxo ia voltando para o início, aí o paciente dava uma inspirada, ela cai lá no finalzinho e depois volta, porque ele não conseguiu gerar um disparo. Essa daí é como se o paciente ainda quisesse inspirar, ele ainda estivesse inspirando. Então ele gera essa curva, essa diferença aí na curva logo no início ali da ciclagem ainda. Então, essa ciclagem veio de forma prematura, dá para estar um pouco mais para frente para deixar o paciente continuar inspirando o tempo que ele queria. Então, a gente vai ter um tempo inspiratório curto, a ventilação do paciente, né, vem depois da ventilação mecânica, e é muito comum de acontecer nos pacientes pós-Covid, que tiveram Covid, tiveram uma infecção bacteriana associada, depois pegou MDR, o pulmão saiu todo fibrosado, cheio de dificuldade para o ar entrar, e essa dificuldade, esse padrão restritivo, ele tem que ter um tempo inspiratório muito mais prolongado. Então, essas sincronias que são em relação a tempo inspiratório curto, ela vai ser mais comum, principalmente vista no modo PSV, caso o paciente esteja um padrão mais restritivo, né, um pulmão mais fibrosado, com dificuldade de entrada de ar, ou seja, ele precisa de um tempo inspiratório mais longo. Como é que a gente resolve, né, isso daí? Nesse caso, a gente tinha, aquele paciente, inclusive, certo? A gente deixou ele com frequência de 15, ele ficou beleza, e depois ele começou a apresentar o contrário, ele começou a apresentar uma ciclagem prematura. Ou seja, a gente resolveu naquela primeira parte o problema do tempo inspiratório longo e agora ficou curto demais. Então a gente teve que ajeitar um pouquinho esse tempo inspiratório para que ficasse ok. Então veja que é uma coisa que é para ser constante. Cada vez, parte do dia, vamos dizer assim, o paciente está entrando de forma diferente e a gente que está trabalhando em terapia intensiva, né, que é vendo o paciente ali 24 horas, a gente tem que entender que tem que ajustar de acordo com o que ele quer. E foi o que a gente fez, a gente pegou esse tempo inspiratório que era de 0,7 e colocou em 0,9. E aí ele ficou ok de novo, certo? Então o que é que a gente faz? A gente pode aumentar o tempo inspiratório no ventilador que está ciclado a pressão, certo? Que a gente tem essa possibilidade. Se ele estivesse ciclando a volume, né, controlado a volume, a gente poderia aumentar o volume, porque aí aumentaria o tempo inspiratório, que levaria para esse volume entrar. A gente poderia reduzir o fluxo, ou seja, reduzir a velocidade com que esse volume vai entrar, então também alongaria um pouco esse tempo inspiratório do paciente. E no modo controlado, no modo de suporte, a gente poderia aumentar a pressão de suporte, que entraria mais ar, então demoraria mais, ou a gente poderia reduzir aquela porcentagem, ou seja, ele ia demorar um pouco mais caindo, até 20, 10, até 5%, para depois sim começar a ciclagem. Então teria um tempo inspiratório mais prolongado. Outra assincronia que acontece por causa de tempo inspiratório curto é essa sincronia, cuja característica a gente vai ver melhor, talvez, até nos próximos slides, mas esse slide aí traz uma coisa muito importante, que é o aparecimento de um volume excessivo por conta dessa sincronia, certo? Então, pacientes que têm SARA, por exemplo, a gente está fazendo muito ventilação protetora, caso aconteça sincronias desse tipo aí, estraga o paciente todo, porque faz empilhamento de ar, faz um empilhamento aéreo. Essa sincronia aí a gente chama de duplo disparo, que acontece quando o paciente dá o disparo por conta do ventilador e depois ele dá outro disparo. Ou seja, ele continuou tentando manter esse tempo inspiratório prolongado, o ventilador deu um tempo inspiratório mais curto, e essa tentativa de continuar inspirando conseguiu vencer a sensibilidade e gerar outro volume para o paciente. Só que como estava entrando já um volume prévio, esse volume adicional, ele cresce e faz esse empilhamento de ar, que a gente chama. Então faz um volume a mais que não era para entrar nesse paciente, cuja ventilação estava sendo protetora, ela passa a ser com um volume maior. Não é o volume de 1 litro, por exemplo, mas dessa daí saiu em torno aí de 375, chegou a bater 500. Então deixa de ser um volume protetor, certo? Uma ventilação protetora. O problema dela é tempo inspiratório curto. O que é que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente viu nos outros. A gente vai tentar pegar esse tempo inspiratório, seja ela diretamente controlada no modo controlado a pressão com a ajuda do tempo inspiratório, ou seja ela controlada pelo volume, pelo fluxo, ou pela pressão de suporte e porcentagem de ciclagem máxima, como a gente acabou de ver. Nesse caso aí, a gente mudou, inclusive, para o modo controlado a pressão, achou mais
mais fácil, enfim, de mexer. E aí deixou o paciente desse jeito. O tempo inspiratório antes era de 0,75, estava curto, a gente conseguiu deixar em 0,98. A relação INSEIS com 1 para 28, 1 para 2,8, e o paciente parou de fazer o duplo disparo. E parou de fazer aquele empilhamento de ar. Notem que a curva de volume agora, ela está toda bem parecida uma com a outra. Como não é um modo controlado a volume, cada volume desse depende aí do fluxo livre, né, que é visto no modo controlado as pressões, pressóricos. Então, parou a sincronia de duplo disparo. Nessa imagem aqui, dá para a gente ver bem as assincronias que ocorrem pelo problema de tempo inspiratório curto. É um ventilador que está sendo controlado por pressão de suporte, certo? PSV, mas a gente consegue enxergar aí o duplo disparo, certo? No terceiro ciclo aqui, a gente consegue ver, inclusive, na curva pressórica, dois aumentos, né, pressóricos. Na curva de fluxo, 2 fluxos, certo? Note que esse segundo aqui, ele conseguiu gerar um pouquinho de fluxo para dentro, ao contrário desses outros dois primeiros. E na curva de volume, às vezes aparece assim, quebrado, certo? O volume. Mas isso daqui está sendo somado com essa primeira curva de volume, o que para o paciente é péssimo. Tá? Então, como é que a gente resolve isso no modo de PSV? A gente pode aumentar a pressão de suporte, que aí vai alongar um pouco mais o tempo inspiratório, ou a gente faz aquela redução de fluxo, do percentil de fluxo, certo? Do pico de fluxo. E a gente consegue deixar ele inspirando por mais tempo para só depois começar a ciclagem. Então a gente consegue ver a ciclagem prematura e o duplo disparo, que são originados por conta de tempo inspiratório curto. Olha que legal. Essa mesma imagem aí, a gente podia dizer que era um duplo disparo, certo? Só que nesse paciente em específico, ele estava com bastante sedação, não entrava, e estava fazendo essa sincronia aí. É muito semelhante com a sincronia que a gente acabou de ver. Na 1, 2, 3, 4, na quarta curva pressórica ali, logo depois da quarta vem uma quinta, certo? Junta. Na parte do volume, tem um volume maior, indicando empilhamento de ar, e na curva de fluxo, a gente consegue ver um fluxo ascendente que volta à linha de base e começa de novo. Nesse paciente aí, a gente viu que o disparo do ventilador mecânico não era por causa da vontade do paciente ter um tempo expiratório maior, e sim por conta do que a gente chama de disparo reverso. Certo? O que é disparo reverso? O disparo reverso é uma sincronia que se assemelha muito com o duplo disparo, mas ele é causado pelo estiramento de fibras, e esse estiramento de fibras gera um incentivo, como se fosse uma indução do pulmão expandir de novo. É como se fosse um gatilho para o pulmão inspirar novamente. E aí gera esse segundo disparo que vem, teoricamente, do paciente, mas não é porque ele queria, certo? É por conta desse estiramento das fibras pulmonares. Por que causa isso daí? O que é que causa? O paciente está completamente acoplado, mas está com excesso de sedação. É um volume que está estimulando essas fibras a fazer isso, certo? E o que é que a gente vai fazer? A gente vai reduzir um pouco essa sedação, reduzir um pouco esses estímulos para deixar o paciente começar a inspirar e fazer uma ventilação mais sincronizada com o que ele realmente quer. Ou simplesmente, se a gente não puder fazer isso, ele está naquele primeiro dia entubado, está com o primeiro, segundo dia de pulmão em SARA, precisando desse ventilador com parâmetros protetores, a gente vai usar a mão do bloqueio neuromuscular, certo? Então a gente colocou o bloqueador neuromuscular nesse paciente, e aí, de fato, mesmo com a provocação desse estiramento de fibras, o paciente não tem como fazer o movimento, tá? Então, notem que já vimos um monte de assincronia aí, e a primeira vez que a gente está falando sobre bloqueador neuromuscular para resolver a sincronia é agora, certo? Então, essa sincronia ela é super interessante para a gente refletir sobre o que a gente faz. Essa sincronia a gente usa realmente só nela para evitar que ela gere esses disparos reversos, o bloqueador neuromuscular, e essa sincronia talvez seja reduzida com o simples fato de reduzir a sedação, certo? Então, ao invés da gente chegar e dizer, poxa, ele não está resolvendo de jeito nenhum aqui, vamos aumentar a sedação. Essa sincronia resolveria reduzindo a sedação, tá? E por que eu sei que esse disparo aí é reverso e não é um duplo disparo, certo? A gente poderia simplesmente desconectar o paciente do ventilador
e ver se ele entraria ou não por conta própria, ele faria uma incursão respiratória ou não. Se ele fizesse, ele estava participando, então seria um duplo disparo. Se ele não fizesse nada, seria um disparo reverso, porque deixou de ter o estímulo do estiramento de fibras, certo? Pacientes COVID que não pode despressurizar, né? Aí muita gente deve estar perguntando, tá bonito, eu vou despressurizar então o paciente para a gente ver se é disparo reverso ou não. Não precisa despressurizar o paciente, basta fazer uma pausa expiratória no ventilador, sem desconectar o paciente. Fazendo uma pausa expiratória, a gente consegue ver se não acontece nada, disparo reverso. Se acontecer alguma coisa, ou seja, se ele gerar uma pressão negativa ali tentando inspirar, seria duplo disparo, certo? Outra assincronia que a gente costuma ver bastante, tá? Mas é muito fácil de ser identificada, talvez todo mundo já tenha visto essa, não sei se notaram, mas muito provavelmente já devem ter visto, a gente chama de autodisparo, certo? Esse autodisparo é extremamente comum quando a gente vai, não nos pacientes COVID, mas o paciente que a gente consegue, às vezes, vai aspirar, então retira o ventilador para aspirar o paciente, né, se ele não tiver com o sistema de aspiração fechado. É quando o paciente desconecta por qualquer motivo. Ele faz esse autodisparo justamente pela, vou botar aqui, ó, justamente pela alteração entre o fluxo ou da pressão, certo? O que é que acontece? A gente viu que em sensibilidade, ela vai funcionar de acordo com o fluxo ou com a pressão. Ou seja, se eu coloco minha sensibilidade do ventilador para que o paciente vença um determinado fluxo, ou seja, se ele inspirar rápido o suficiente para vencer esse fluxo, a gente tem o disparo sendo efetivado. Se a gente colocar a sensibilidade para controlar a pressão, ele tem que fazer uma pressão negativa justamente para vencer essa sensibilidade e gerar esse disparo. Uma vez que o tubo está desconectado, a pressão cai, né? Não existe pressão. Outras coisas que podem acontecer, por exemplo, é o líquido no circuito que gera um determinado fluxo. Às vezes o próprio batimento cardíaco do paciente, o ventilador entende como se fosse uma pressão, certo? Um fluxo. E aí ele começa a gerar esses autodisparos, ou seja, nem é um disparo de fato pelo paciente vencendo, nem é um disparo que o ventilador de fato queria mandar, porque a frequência não foi atingida, enfim, mas é um autodisparo. O ventilador dispara sozinho porque entende que o paciente estava vencendo ou o fluxo ou a pressão, ou seja, estava vencendo essa sensibilidade, certo? Então a gente chama isso de autodisparo. Como é que a gente resolve isso? Ou ajusta a sensibilidade, que pode estar reduzida, né? Pode estar muito fácil, enfim, pode estar muito sensível, ou a gente faz, claro, essas correções gerais, certo? Então, conecta o paciente de volta, tá? Terminou de aspirar, a gente consegue ver. Isso daí foi, inclusive, um paciente que estava sendo aspirado, eu tirei a foto dele quando estava vendo esse autodisparo, né? E aí fica o ventilador alarmando e saindo um monte de ar lá pelo ventilador. E a gente consegue identificar aqui uma queda de volume, certo? Se deixasse esse gráfico aqui todo caminhando, né, vamos dizer, todo cheio, ia ter uma queda de pressão, queda de PIP, queda de volume, porque o ar não estaria indo para o paciente caso ele tivesse desconectado. Muito comum, mais comum, vamos dizer assim, também cirurgias cardíacas, que o tórax foi mexido, está mais sensível ali, aberto, enfim. Então, mais uma sincronia extremamente comum, certo? Isso daí talvez não seja nem uma sincronia, mas seria um artefato que a gente encontra bastante nos pacientes, que é justamente essa curva serrilhada, esse padrão serrilhado na curva de pressão e na curva de fluxo também. A gente vai entender que isso daí é secreção em vias aéreas, certo? Essa secreção pode causar esse turbilhonamento, né? Pode causar essa alteração pressórica, vamos dizer assim, mas ela também pode causar um problema maior. Ela pode interromper o fluxo, ela pode reduzir o volume que está entrando no paciente, ela vai talvez fazer até pressões de picos maiores, certo? Já teve paciente que começou a tossir no ventilador, e assim que a gente chegou no leito, começou a apitar, né? A gente chegou no leito, estava a curva de fluxo zerada, o volume zerado e picos pressóricos altíssimos. Qual foi a conduta nesse momento? Foi aspirar? Não, foi sacar o tubo, certo? Um paciente estava já em PSV, já em vias de desmame, enfim, para ser estubado, a gente tirou o tubo e quando puxou o tubo, estava lá a rolhona na ponta dele, certo? Então, assim,
dependendo, isso daí é secreção, ok, dá para aspirar, dá para ser mais tranquilo. Mas se por acaso o paciente dá uma tosse, desloca uma rolha importante e obstrui, esse gráfico muda completamente, certo? E esse padrão de serrilhado e tudo chega até a desaparecer, fica com ausência de fluxo, volume baixíssimo, pressões estouradas, e aí a medida tem que ser um pouco mais radical, certo? Não vai dar tempo de corrigir nada no ventilador, nem aspirar, enfim. Às vezes a medida tem que ser um pouco mais radical e sacar o tubo. Certo? No caso aí eu botei troca do tubo, certo? Caso você tenha secreções ou rolhas mais importantes. E os cuidados com as vias aéreas, né? Que seria a aspiração, enfim, limpeza da via aérea. Felizmente essa paciente ficou, ela já estava em processo de desmame, já queria tirar, meio que só acelerou. Aí a gente concluiu a parte de... Foi um pouco, talvez, rápido, mas eu acho que acho que foi um pouco claro. A gente conseguiu concluir as assincronias de disparo e as assincronias de ciclagem, certo? Lembrando que eu não agrupei em assincronias de disparo sozinha e assincronia de ciclagem sozinha. Eu agrupei de acordo com o problema, a causa com que eles são gerados. Então, assincronias de disparo ineficaz junto com a ciclagem tardia. Disparo duplo disparo e a ciclagem precoce por conta de tempos inspiratórios curtos. E agora a gente vai ver as assincronias de fluxo, certo? Fora isso, teve os autodisparos, enfim. E agora as assincronias de fluxo. O fluxo é justamente a velocidade com que esse ar vai entrar nas vias aéreas. Esse fluxo, ele literalmente pode ser pouco ou muito, certo? Então a gente chama, quando ele é pouco, de fluxo insuficiente. O fluxo está demorando demais para entrar nas vias aéreas, o paciente fica com aquela fome de fluxo, né? Aquela fome de ar, ele puxa com mais vontade, então ele faz um esforço ventilatório. Às vezes a gente vê a curva pressórica assim, ó, na ladeira, como tá aparecendo na imagem, bem inclinada. Outras vezes o paciente está fazendo tanto esforço que ela chega a ficar côncava, certo? Então faz uma pressão negativa para puxar o ar, se o fluxo estiver muito reduzido. Nesse caso aí, olha o fluxo aqui, ó, a gente está FO2 100%, volume de 400, frequência de 18 e o fluxo estava em 20 litros por minuto, certo? Como é que a gente pode corrigir isso daí? A gente corrige a causa, desculpa, a gente aumenta o fluxo para 40, enfim, 30, 40, 50, e aí essa curva muda, certo? Outra coisa que pode acontecer, antes de passar o slide, é que a gente tem que corrigir a causa caso esse fluxo, por exemplo, vamos dizer que o fluxo aí já tivesse 50, certo? Já está 50, 60, um fluxo já elevado, certo? Uma velocidade alta. Mas o paciente ainda está com aquela fome de ar. Às vezes o problema dele, como a gente viu no início, não é a sincronia em si com o ventilador. Às vezes é uma febre, uma acidose que o paciente quer lavar mais. Então não adianta ficar tentando mexer no ventilador e não resolver a causa. Tem que procurar a causa dessa fome de fluxo dele. Nesse caso, a fome de fluxo era porque o fluxo realmente estava baixo. Então o que é que a gente fez? Colocou o fluxo em 40 e a curva ficou beleza. Né? Um modo controlado a volume, a gente vê essa curva de pressão se elevando com mais tranquilidade e aí ajeitando essa fome de fluxo do paciente. No modo controlado a volume, como está aí, é muito fácil, porque se o problema é no fluxo, a gente chega lá e aumenta ou diminui o fluxo, que é uma das coisas que a gente controla no modo a volume. Mas quando a gente passa para os modos pressóricos, a gente tem que entender que existe aquele rise time, certo? O rise time pode ser usado para acelerar ou reduzir também os tempos inspiratórios, certo? É um ajuste mais fino. Tem que lembrar que alguns ventiladores, eles têm um rise time de acordo com a porcentagem do tempo total. Os nossos, né, do Primavera, a maioria, acho que quase todos talvez, eles são ajustados em milissegundos, certo? Então é tempo mesmo. E aí esse rise time ele vai dizer mais ou menos, né, vai inferir indiretamente na velocidade com que esse ar vai ser, esse pulmão vai ser pressurizado. Então, por exemplo, se eu coloco um rise time muito curto, que é o tempo de rampa, né, rise time é o tempo da subida desse volume, uma coisa mais fina, mas existe, eu tenho essa primeira imagem aí que está sendo apontada com o número 1, certo? Eu tenho um pico logo no início da pressurização. Esse pico, que é um overshoot também, só que diferente do overshoot final daquela ciclagem tardia, a gente tem um overshoot inicial, que quer dizer que o tempo de rampa está muito elevado e a pressão o aumento de pressão foi muito rápido, foi muito acelerado. Ao contrário,
Se eu tiver um rise time muito prolongado, eu reduzo demais nos modos pressóricos esse tempo de rampa e ela fica com aquela curva mais inclinada, certo? Então, o ajuste do rise time vai facilitar, por exemplo, a correção de assincronia de um overshoot inicial, certo? A gente ajusta o rise time e aí, reduzindo esse rise time, certo? Esse overshoot inicial, a gente consegue, alongando ele, reduzir esse fluxo, né? Reduzir essa velocidade de inserção do fluxo ventilatório e aí cessa a assincronia de fluxo agora excessivo, que é diferente do insuficiente, certo? Fluxo pouco e esse aí tinha fluxo demais. Então a gente resolve esse fluxo excessivo, esse overshoot inicial, diminuindo o rise time. A aula foi isso, a gente tem aí 8h30, certo? Eu fiz um resuminho, certo, dessas assincronias. A gente tem aí em azul as assincronias por causa do tempo inspiratório prolongado, que é justamente o disparo ineficaz e a ciclagem tardia. O disparo ineficaz com aquela curvinha de tentativa de um disparo na curva de fluxo e não consegue. Aí o ventilador entra. Então ele tenta um pouquinho, mas não consegue, aí não gera fluxo. A ciclagem tardia, presença de overshoot final, aquela contração abdominal que o paciente já queria começar a expirar, mas a ciclagem demorou para acontecer. Então é por causa também de um tempo inspiratório prolongado. As sincronias de tempo inspiratório curto. O paciente queria uma coisa mais longa, mas ele foi muito rápido. É o duplo disparo, que a gente encontra 2 disparos seguidos com aumento de volume, então a gente tem empilhamento de ar, e a gente tem a ciclagem prematura, que é quando acontece também a tentativa de continuar inspirando, mas aí o ventilador já começou a expirar, certo? A gente, como se fosse aquele Mzinho, né? Tem logo uma curva que parece um disparo ineficaz, mas está muito próximo ali do início da ciclagem. O autodisparo, que é aquele bufo, 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 geralmente por conta de desconexão, de desvazamento, de líquido no circuito, certo? O disparo reverso, que é praticamente igual ao duplo disparo, mas não é gerado pela vontade do paciente, e sim por um estímulo por conta do estiramento de fibras. A gente consegue ver sem despressurizar o paciente, colocando numa pausa expiratória e ver se o paciente entrou ou não. E as assincronias de fluxo, que é o fluxo insuficiente, quando o rise time ou o fluxo está muito devagar, certo? O paciente quer mais. E o fluxo excessivo, quando esse fluxo está muito elevado ou então está rápido demais e faz aquele overshoot inicial. Lembrando que todas essas assincronias, elas têm que ser identificadas, certo? Talvez o mais importante da aula, além de decorar isso daqui, é que todas essas assincronias têm que ser identificadas e compreendidas quando a gente entende que o problema é entre a diferença do tempo neural do paciente e a diferença do tempo mecânico que o ventilador está oferecendo. Não adianta querer ficar mexendo nisso tudo aí, caso o problema seja outro, certo? Não adianta querer ficar sedando o paciente caso você não resolva a acidose, caso você não resolva a dor do paciente. Inclusive, caso você não tire o tubo do paciente, caso ele esteja acordando e está agoniado ali, e às vezes a resolução é justamente tirar o tubo, como a gente tem visto muito, André, com o André, e lembrar do mantra, né? O mantra das assincronias é justamente a gente sempre lembrar que não é o paciente que se adapta ao ventilador, ou seja, não é sedando que a gente vai adaptar o paciente ao ventilador, é o nosso ventilador que vai se adaptar ao paciente e às vontades do paciente, ao tempo neural do paciente, certo? Esse QR Code aí, ele vai levar lá na página do Instagram. Eu juro que eu não queria fazer a propaganda dessa vez, certo? Mas eu não consegui gerar um QR Code para baixar a imagem. Essa imagem, né, que eu coloquei lá no Instagram é justamente uma tabelinha que tem no artigo de revisão lá do Marcelo Alcântara, que é com resumo de todas essas assincronias e meio que com que cada resolução nos diferentes modos. Então, é uma tabela sensacional que vale a pena ter guardada, certo? Salva no bolso e tudo. Mas não adianta ter isso se a gente não treinar, certo? A sincronia não é uma coisa que a gente vai aprender aqui em 1 hora. Falei aqui, mas não adianta querer entender a sincronia se a gente não treinar, certo? Então tem que ver muito ventilador, tem que ver muito
paciente ali brigando e você querer entender o porquê, aí olha para o ventilador e lembra dessas imagens que a gente viu agora, entende o porquê que está acontecendo isso e tenta mexer, certo? Às vezes não vai ser rápido, às vezes você aumenta um pouco o tempo expiratório, reduz um pouco de novo, e aí começa a gerar essa sincronia, porque de fato a gente tem que acertar o que é que o doente quer. Então, novamente, certo? Como no início da aula, eu quero parabenizar muito a fisioterapia toda do Hospital Primavera, que me ajudou muito nessa aula, né? Formatando essa aula, principalmente no ano passado, aí um agradecimento especial para a Bárbara, para a Nayara, que eu lembro que a gente mexeu muito no ventilador, e a André, né, que me ajudou praticamente a entender todas essas assincronias antes de dar essa aula no ano passado. Aí tá meu agradecimento, o meu Instagram e o Instagram do CEP, para vocês seguirem e sempre estar atualizados aí quando vão ter novas aulas. Deixa eu ligar aqui meu som. Então, eu vou mutar meu microfone. Gustavo, parabéns aí pela aula, bem completa, e eu acho que é bem isso mesmo, né? Estudar, mas pôr em prática, né? A gente tem um tempo aí, se alguém quiser trazer alguma contribuição, alguma experiência, alguma situação para poder a gente compartilhar, né? Tirar dúvidas, acho que o momento é para isso mesmo também. Caramba, nem André vai falar dessa vez. André colocou umas palminhas aqui para você, ó. Excelente. Ah, foi? Deixa eu ver aqui. Foi. Aí tem uma ótima aula, parabéns. É. E o que eu achei bacana, né, Gustavo, que você até trouxe na aula, a correção das assincronias, elas não vêm com aumento de sedação, né? Então, hoje em dia que ainda vem se pensando muito nessa questão de que sedativos podem estar escassos e tudo, então quando você realmente estuda e para na frente do leito e tenta pôr em prática, você otimiza recurso, né? E além de promover conforto, obviamente. Agradecer ao pessoal aí que está elogiando. Valeu, espero que tenham gostado mesmo. Eu acho que quem quiser aprender a sincronia, cola no fisioterapeuta aí que tem sucesso. Não tem erro, não. Menos aposentado. Ah, não fala assim, Gustavo. Mas eu concordo, entendeu? A fisioterapia realmente dá um show em ventilação mecânica. Mesmo as aposentadas não já deram assim também, né? Mas ultimamente não muito. Ouso dizer que nossa fisioterapia é a melhor do estado. Falei mesmo. Aí, legal, gostei. Gente, Bom, então acho que é isso. Pode concluir, se não tiverem dúvida, então aí. Acho que foi gravada, não foi a aula? Foi. Foi gravada, eu devo Aqui. subir no YouTube do CEP até sexta-feira. E a gente agradece mesmo todo mundo que esteve aí com a gente. Nós chegamos a ter 54 pessoas. E semana que vem a gente tem de novo, mas vai ser na quinta, tá? Vai ser sobre manejo do DPLC. E a gente vai compartilhando. Obrigada, viu, pessoal? Valeu, boa noite.